Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Nós continuamos falando sobre amor e unidade. E essas duas coisas estão diretamente ligadas: amor e unidade. Nós temos falado muito nesse mês e continuaremos falando, e eu espero falar muito no decorrer desse ano sobre esse tema tão importante, crucial, imprescindível na vida do cristão. Eu gostaria de falar hoje sobre o tema uma vida digna da vocação cristã. E para isso leremos o capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 6. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nosso Deus. Uma vida digna da vocação cristã. Paulo começa dizendo que ele está rogando ao Senhor para que, ele diz, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamados. Nós temos consciência disso, nós sabemos o que realmente significa isso. Viver uma vida digna da vocação que fomos chamados. Nós falamos hoje de manhã sobre vocação, domingo passado também falamos sobre vocação, mas agora eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa vocação que todos nós fazemos parte, que todos nós fomos chamados para ela. A vocação da vida cristã, como Paulo diz aqui, não é a primeira vez que ele fala isso, ele diz isso também para os irmãos de Filipenses, os irmãos de Filipos, para que eles também andassem e tivessem uma vida digna da vocação que foram chamados. Na verdade, Paulo consegue equilibrar muito bem, ele faz um excelente equilíbrio entre doutrina e dever, e nós vemos isso em todas as suas cartas, e não é diferente aqui em Efésios, quando ele apresenta as doutrinas, apresenta aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus e acerca do nosso conhecimento doutrinário que é necessário em relação ao Senhor. E após isso ele fala sobre a prática cristã. Uma vez que nós já conhecemos a doutrina, uma vez que nós já conhecemos a vontade de Deus, agora se faz necessário colocar isso em prática. Ele apresenta os nossos deveres ou as nossas responsabilidades em Cristo Jesus. Todos nós temos os deveres e as nossas responsabilidades no Senhor, e é isso que Paulo faz. Ele faz isso de uma forma maestral aqui em Efésios, quando nos primeiros 3 capítulos ele apresenta a doutrina. É uma carta e são capítulos extremamente doutrinários, mas a partir do capítulo 4, no capítulo 4, 5 e 6, ele fala sobre a vida na prática, a vida cristã no nosso dia a dia. E ele faz isso aqui, e ele usa duas expressões no capítulo 4, no versículo 1, que é rogo-vos e pois. São duas palavras importantes para esse momento, para esse primeiro momento da exposição, porque esse termo pois justamente nos faz voltar àquilo que ele acabou de dizer. Essa expressão pois está baseando-se nas exortações e nos deveres, nessas doutrinas que foram ensinadas nos capítulos anteriores, dessa vida cristã digna dessa vocação a qual nós fomos chamados, porque na verdade uma vida cristã que está fundamentada na ignorância, na falta de conhecimento, também não terá esse conhecimento na palavra e obviamente também não teremos condições de cumprir esses deveres bíblicos. Nós falamos tanto e sempre sobre a necessidade de estudar a palavra, de ser criterioso no ensino, no estudo da palavra, mas como que nós viveremos esse ensino e conheceremos as doutrinas cristãs se nós não nos aprofundamos na palavra e não buscamos esse conhecimento de Deus? Ou como nós até podemos dizer que obedecemos a Deus se nós nem sequer sabemos qual é a vontade dEle? Ou talvez nós criamos na nossa mente e nós criamos nas nossas imaginações a forma com que nós imaginamos que Deus gostaria de ser adorado. Mas Deus não quer ser adorado pela nossa imaginação, pelos nossos achismos, e Deus não espera de nós apenas uma boa intenção.
Deus espera que nós estejamos alicerçados na verdade, nas doutrinas que Ele acabou de deixar aqui na sua palavra, e nós temos hoje o cânon das Escrituras fechado que nos orienta, e é por isso que Paulo faz isso aqui, nos primeiros 3 capítulos, como eu disse, que são capítulos extremamente doutrinários. Paulo fala sobre a doutrina cristã, e logo em seguida ele agora mostra como colocar isso em prática. E a outra expressão muito importante que aparece aqui é rogar. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. E ele diz isso porque ele estava preso nessa ocasião. Essa expressão rogar indica que Deus, no seu grande amor, nos insta a viver de acordo com a sua vontade e para a sua glória. E agora é interessante porque nós não seguimos mais os padrões do Antigo Testamento, onde o Senhor dizia: se você me seguir, se você me obedecer, eu te abençoarei. Agora o Senhor diz: uma vez que vocês já foram abençoados, e é isso que Efésios está apresentando, uma vez que vocês já foram abençoados, já foram agraciados, já receberam o meu favor, agora responda a esse meu amor em obediência, responda a esse amor cumprindo a minha vontade e as suas responsabilidades, esses deveres, e que esteja de acordo e à altura desse chamado cristão. Meus irmãos, nós fomos chamados para ser servos do Deus Altíssimo. Essa é a nossa grande e principal vocação. Todos nós, antes de exercermos qualquer outro tipo de vocação, que nós falamos aqui nos últimos 2 domingos pela manhã, nós temos a grande vocação de glorificar o Senhor, e somos chamados pelo nome dEle. Somos chamados do seu povo. Essa é a grande, mais importante vocação que nós recebemos do Senhor, de ser chamados de povo de Deus e de viver essa nossa responsabilidade à altura desse chamado. E é por isso que ele diz aqui: andeis de modo digno da vocação que for chamados. Eu me lembro de um relato de um grande pregador americano que veio no Brasil, não me recordo o nome dele agora, mas ele foi lá na região do Nordeste para uma conferência, e depois da exposição ele estava indo embora, e ele estava de paletó e gravata, como eu estou agora, naquela tarde escaldante de um calor terrível, e alguém disse a ele: pastor, o senhor pode tirar o paletó, porque não tem mais problema, fique à vontade. E ele disse: se os ministros dos homens usam, por que eu, que sou ministro do Senhor, não posso usar? Eu vou usar, claro, uma coisa muito simples, estou falando de um paletó, mas apenas para trazer a ideia de que nós somos ministros, nós somos servos de um Deus todo-poderoso, de um Deus grandioso, e que nós temos que viver de fato essa vocação, desse chamado que nós recebemos no Senhor. E Paulo continua, e nós veremos agora no decorrer desses versículos, que ele está falando sobre essa unidade que há no Senhor. Tenho falado tudo isso para mostrar que a primeira coisa que ele começa apresentando no decorrer desse texto é justamente a necessidade e a importância de nós vivermos essa unidade no Senhor, essa unidade cristã, como o corpo de Cristo, que ele mesmo já falou também em 1 Coríntios, usando a ilustração do corpo. Ele diz também que judeus e gentios foram unidos pela cruz de Cristo, e não só judeus e gentios, mas o corpo de Cristo como um todo está unido realmente no Senhor, vivendo essa realidade espiritual. E no que diz respeito à unidade que ele vai apresentar para nós agora, é preciso já ter em mente algumas coisas importantes, que nós temos a responsabilidade de guardar, proteger e preservar essa unidade no Senhor. Essa unidade que diz respeito a esse princípio dessa vocação que recebemos do Senhor. Nós temos uma grande vocação como servo de Deus, e a primeira instrução que nós temos aqui como esses chamados para viver essa vocação, a primeira responsabilidade que temos é viver essa unidade, e nós temos a responsabilidade de proteger, de guardar e de preservar essa unidade. Mas como nós faremos isso? Ele explica isso para nós, e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é para as 7 características da unidade que Paulo apresenta aqui para nós, e que nós poderíamos linkar diretamente com Gálatas no capítulo 5, versículo 22, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. E essas características da unidade estão diretamente relacionadas a esse fruto do Espírito que se faz necessário também na vida de todo crente. Nós somos crentes, nós somos servos do Senhor, todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e todos nós temos esse fruto do Espírito.
Pode ser que ele esteja amortecido dentro de você. Pode ser que ele esteja aí quietinho dentro de você, que você não está desenvolvendo isso na sua vida, mas todos nós temos que desenvolver o fruto do Espírito. E nós não estamos falando apenas de um tópico que aparece lá em Gálatas 5, eu estou falando de todos que aparecem lá, porque ali está composto o fruto do Espírito Santo. Mas vejamos, Paulo começa a mostrar essas características dessa unidade como uma maneira condizente de viver essa vocação a qual nós fomos chamados. Uma maneira de mostrar, de evidenciar esse nosso chamado e de mostrar essa dignidade da vocação que nós fomos chamados, é justamente a unidade. Quando nós falamos de unidade, nós não estamos falando sobre uniformidade, não confunda as duas coisas. Unidade diz respeito a algo interior, unidade diz respeito a algo que nós desenvolvemos dentro de nós. Uniformidade é aquilo que está diante dos nossos olhos, que nós podemos ver. Uniformidade é aquilo que está, como por exemplo essas cadeiras, são todas uniformes, são todas iguais. E nós olhamos esteticamente falando e percebemos uma uniformidade. Mas unidade diz respeito a algo interior, que está dentro de nós. E como eu disse, Paulo usa até mesmo o exemplo do corpo, em 1 Coríntios no capítulo 12, para mostrar que, embora o nosso corpo tenha vários membros e eles não são iguais, pelo contrário, eles são diferentes, mas cada um tem a sua importância e eles constituem uma unidade. Na verdade, na diferença dos membros do nosso corpo, nós percebemos a constituição da unidade do nosso corpo como um todo. E é aqui que está a grande diferença e aqui está a grande questão. Justamente nas nossas diferenças, justamente nas nossas particularidades, que nós demonstramos essa unidade que nós temos no Senhor. Cada um recebeu uma vocação, cada um recebeu um dom, cada um recebeu uma habilidade, e nós fazemos isso para abençoar uns aos outros, para abençoar a igreja, para estarmos unidos e ter esse corpo orgânico, ativo no meio da igreja. E a fim de preservar essa unidade no meio do corpo de Deus, e eu poderia chamar dessa unidade no Espírito, talvez dizendo assim, os irmãos podem entender mais de uma forma mais espiritual, essa unidade no Espírito que nós precisamos ter. Isso diz respeito a essas bênçãos que nós recebemos no Senhor, desse fruto do Espírito que está dentro de nós, e que nós precisamos realmente usar isso aqui, meus irmãos. A primeira coisa que nós encontramos é a humildade, está aí no versículo 2. Vamos ler 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade. Humildade aqui nós não estamos nos referindo a alguém que não tenha tantas condições financeiras. Normalmente nós olhamos para alguém que não tem tantos bens, não tem tanto recurso material, e nós dizemos que aquela pessoa é uma pessoa humilde. Isso não tem nada a ver com humildade pensando nas Escrituras. Na verdade, ser humilde, biblicamente falando, é você entender que você depende completamente de Jesus. É você entender que você precisa completamente do Senhor em tudo. Como nós falamos hoje de manhã, nós não somos autossuficientes. Nós dependemos do Senhor e dependemos uns dos outros. E ser humilde em Cristo é isso. É você colocar Cristo em primeiro lugar, é você colocar o seu irmão em segundo lugar e você colocar você em terceiro. Aí você pode dizer, mas está errado, porque a Bíblia diz que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Então como que eu vou colocar o meu irmão em segundo se eu não amo a mim mesmo? Sim, você deve se amar, você deve se cuidar, você deve se guardar, você deve se proteger. Você deve se conhecer muito bem. E uma vez que você se conhece muito bem, você também olhará para o seu irmão e você o amará e você o colocará em segundo lugar. Porque você se conhece e você o ama. Você ama a si mesmo e você também deve amar o seu próximo e deve amar como você ama você. Portanto, considere o seu irmão antes de você. Deus pede para que nós façamos assim e que nós entendamos a nossa própria realidade. Deus também não quer que nós pensemos acerca de nós menos do que o que realmente somos. Não estou falando sobre inferiorizar você, de você se colocar de uma maneira inferior aos outros e de você achar que talvez isso também é errado, mas também é errado você se colocar acima dos demais, entende? É necessário esse equilíbrio quando nós falamos sobre essa humildade no Senhor e sobre a nossa própria realidade. Portanto, ser humilde é você se colocar primeiramente diante do Senhor, em humildade, em contrição, arrependimento e fé diante de Deus.
E fazendo isso, você também se sujeitará ao seu irmão, o colocando em segundo lugar e o amando também com toda a sua força e com tudo que você pode, né? A segunda coisa é a mansidão. Quando nós falamos sobre mansidão aqui, outra palavra que é muito mal interpretada em nossos dias. Nós não estamos falando sobre uma pessoa que deixa todo mundo fazer o que quer dela. Algumas pessoas pensam que mansidão é isso. É aquela pessoa sonsa, como nós gostamos de dizer, né? Que todo mundo faz o que quer e as coisas fazem e acontecem. Isso não é ser manso. Mansidão na Bíblia, eu poderia dizer que é um poder sob controle. Assim como eu disse que você deve se conhecer muito bem, a partir do momento que você se conhece e que você sabe dos seus impulsos, você sabe das suas iras, das suas raivas, você deve se conhecer, como eu disse aqui. Não é possível que você convive com você há tanto tempo que você não se conhece. Não é possível. Você deve saber aquilo que provoca mais ira, que te provoca mais raiva, aquilo que te traz mais alegria. E mansidão é justamente você ter esse poder sob controle. Eu poderia chamar também de domínio próprio, como aparece lá em Gálatas no capítulo 5, falando sobre o fruto do Espírito. Domínio próprio é você não deixar também com que as outras pessoas determinem o seu comportamento. É você não permitir que ações internas influenciem dentro do seu interior. Mansidão é você controlar o poder que há entre você, dentro de você. E diga-se de passagem que há alguns poderes que estão dentro de nós que são poderes destrutivos. Quando nós, por exemplo, não queremos levar desaforo para casa, nós temos o potencial de destruir a vida de alguém, com fofocas, com intrigas, com maldades, ou até mesmo com palavras duras e rudes. Nós temos a capacidade de destruir alguém. É preciso ponderar sobre essas questões, e ter mansidão é justamente você ter um poder sob controle. Moisés foi chamado do homem mais manso da terra. No entanto, Moisés foi o homem que tirou o povo do Egito e conduziu aquele povo durante o deserto com muita autoridade, com muita firmeza, com muita determinação. O Senhor Jesus também disse que para que nós aprendamos dele, que é manso e humilde de coração. Mas houve momentos que o Senhor Jesus também teve que expulsar alguns do templo. Houve momentos que o Senhor Jesus teve que também trazer uma palavra mais dura para os seus discípulos. Então, ser manso não é você simplesmente ficar aceitando tudo, mas é você entender que o seu comportamento está sob controle. Você tem o controle sobre o seu comportamento. Sabe aquela ideia de que, eu não tenho poder sobre o meu temperamento? Calma aí, deixa o Espírito Santo conduzir sua vida. Se você não está tendo controle sobre o seu temperamento, sobre suas atitudes, sobre suas ações, é porque o Espírito Santo está controlando você. Então calma aí, vamos ponderar essas coisas diante de Deus. Essa expressão mansidão na língua grega era usada para se referir a um remédio que traz alívio, também para um animal quando era domado, ou para um vento suave. Aí vocês podem imaginar um remédio com a dosagem errada, o estrago que pode fazer. Vocês podem imaginar também um animal, quando não é domado, o estrago também que pode fazer. Ou vocês podem imaginar a força de um vento, quando ele não vem de maneira suave. Mas mansidão é justamente isso. É você controlar esse poder que está dentro de você. Tudo isso implica em um poder controlado. Junto a isso tudo, nós vemos aí a mansidão, junto à mansidão nós vemos a longanimidade, que está na sequência aí. Mansidão com longanimidade. Essa palavra pode ser traduzida literalmente por de longo ânimo, ou aquela pessoa que tem a capacidade de tolerar desconfortos sem revidar. Foi o que eu falei, de você não ter aquela ideia de que eu não volto para casa, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Tem muita gente que diz isso, né? Comigo bateu, levou, eu não levo desaforo para casa. Mas longanimidade é você ter um ânimo longo, e é você ter essa capacidade de tolerar, ser paciente em relação aos desconfortos e a tratamentos que não são muito interessantes ou até toleráveis mesmo, mas que nós sabemos lidar com isso, ou pelo menos deveríamos saber lidar com isso. Isso também nos leva à paciência, que aparece na sequência aí, suportando-vos uns aos outros. Esse suportar nós poderíamos também chamar de paciência. E a paciência não pode ser experimentada sem amor, que está logo na sequência. Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é possível você ter paciência ou suportar o seu irmão se você não tiver amor.
Lembra-se do versículo 4 de 1 Coríntios 13, que nós abordamos aqui na semana passada, que diz que o amor é paciente e benigno, o amor é paciente e bondoso? Aqui, meus irmãos, está evidente que Paulo está falando sobre os frutos do Espírito. E essa unidade do Espírito, para nós vivermos essa unidade do Espírito, é preciso você estar andando no Espírito. Se você não for regido pelo Espírito Santo, conduzido pelo poder de Deus, você não tem capacidade de viver isso aqui. O mundo não tem capacidade de viver isso, porque o mundo não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Nós só temos a capacidade de viver isso, de experimentar isso, de viver isso aqui, por causa do poder de Deus. Não é que você vai viver isso aqui, bater no peito e dizer: olha como eu sou bom, como eu sou bonzinho, como eu sou manso, como eu sou extraordinário. É o poder de Deus que está fazendo isso na sua vida. É o poder de Deus que te conduz a isso. E só é possível viver essa unidade no Espírito, se nós vivermos no Espírito. Agora, como que nós viveremos no Espírito se não se vem à igreja, não lê a Bíblia, não ora ao Senhor, não convive com os irmãos? Como você vai experimentar tudo isso aqui, essa humildade, mansidão, longanimidade, essa paciência, esse amor, se você não quer conviver com seu irmão, se você não caminha com seu irmão? Logo na sequência nós temos aí outra característica importantíssima para essa unidade no Senhor, essa unidade no Espírito, que é a diligência. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito. O significado literal aqui também pode ser mostrar-se desejoso de manter ou de guardar a unidade no Espírito. E aqui o verbo que é usado na língua grega traz a ideia de um esforço constante. Não é algo que você fará apenas agora, isso aqui é um esforço constante. Eu poderia dizer, quando diz aqui, esforçando-vos diligentemente, é um esforço contínuo por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É justamente quando nós pensamos que está tudo bem, é justamente quando nós pensamos que as coisas estão tranquilas, que Satanás vem e desfere os seus golpes para tentar derrubar e destruir a unidade. É aqui mesmo. Já ouviu aquela ideia, quando nós gostamos muito de dizer aquela ideia: olha, a igreja está caminhando, as coisas estão fluindo, mas o diabo está atacando. Nós falamos isso. E essa é a verdade mesmo, irmãos. Só que o grande detalhe é que para nós preservarmos essa unidade e para nós aplacarmos esses golpes desferidos pelo diabo, é preciso estar em constante está ali em constante proteção, esforçando sempre diligentemente por preservar essa unidade. E é você entender que isso aqui não é algo que você fará apenas agora, você tem que preservar isso aqui. Por isso eu comecei falando sobre a importância de preservar, de proteger, de guardar essa unidade. E essa responsabilidade de quem? É do pastor? De vez em quando o pastor tem que correr e aplacar umas fúrias dos irmãos, reconciliar problemas entre irmãos e entre familiares, mas isso aqui é um esforço que depende de todos nós. Todos nós temos que esforçar isso aqui. Na sua classe da escola dominical, com o professor na qual você está trabalhando, é preciso ter esse esforço para você manter a unidade. Para você também ter paz na sociedade interna na qual você faz parte, é preciso também ter esse esforço e essa diligência. Para você exercer a paz dentro da sua casa, é preciso ter esse esforço constante. Imagina se você achasse que sua casa está tudo bem o tempo todo, e que você não precisa mais ficar de vigia em momento nenhum. O tempo todo, irmãos, é por isso que a Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar o tempo todo. Na igreja não é diferente, o tempo todo o diabo está tentando armar as suas armadilhas, as suas artimanhas, para tentar trazer justamente esses conflitos entre os irmãos, esse conflito entre a igreja, porque ele, sabendo que dividindo o corpo, ele sabe que uma casa dividida não pode subsistir. E se nós sabemos disso, por que nós não nos esforçamos mais diligentemente para preservar essa unidade do Espírito? E é um esforço constante. Então, tome muito cuidado com aquela sensação de que está tudo em paz. Tome muito cuidado com aquela sensação que está tudo fluindo. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre tem. Abra o olho. Esforce diligentemente para você preservar o vínculo,
da unidade do Espírito no meio da igreja, na escola dominical, na sociedade interna, na comissão que você está, ou dentro da sua casa, ou até mesmo dentro do seu emprego, lá no seu trabalho. É preciso ter esse esforço constante. E por fim nós temos aqui a paz, o vínculo da paz. Nós poderíamos citar o texto que foi lido aqui na liturgia para descrever isso com mais propriedade, Tiago capítulo 3. Vocês perceberam o que Tiago fala? Se não, vamos ler novamente, que esse texto é fundamental para tudo isso que eu tenho falado aqui até agora. Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aí nós lemos o versículo 1 do capítulo 4, que é fundamental. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. De onde, irmãos, que procede as guerras no meio da igreja? De onde que procede as guerras no meio da família? De onde que procede as guerras no trabalho? De onde que procede as guerras na situação, no ambiente que você estiver, se não dos prazeres que militam contra a carne? Com as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, as nossas próprias inclinações. Lembre-se que Tiago diz que quem é sábio e inteligente, que mostra isso em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras, e por aí ele segue nos apresentando essas verdades fundamentais. Os motivos para as guerras que acontecem em nível exterior são as guerras que estão em andamento em nível interior. As guerras que nós vemos exteriormente, primeiramente começam no coração, no interior. E se um cristão não está em paz com Deus, ele também não estará em paz e não conseguirá conviver em paz com seus irmãos em Cristo. Mas quando a paz de Deus reina em nosso coração, nós também podemos e iremos construir a unidade. Aqui nós encontramos 7 pilares, ou melhor, 7 características para a unidade. E agora eu gostaria de apresentar mais 7, mas agora 7 pilares da unidade, que está no versículo 4 ao versículo 6. Hoje muitas pessoas tentam unir os cristãos, mas tentam uni-los fora da doutrina, ou fora de algo entendível, vamos dizer assim, de algo coerente àquilo que se crê. Há alguns que chegam a dizer: nós não estamos preocupados com doutrinas. De vez em quando algumas igrejas nos chamam para alguns eventos, nós ouvimos isso. Nós não estamos preocupados com doutrina, nós estamos preocupados com a unidade, nós vamos deixar a doutrina de lado e vamos nos preocupar uns com os outros. Até onde isso é verdade? Até onde isso é verdade que nós vamos deixar a doutrina de lado para buscarmos a unidade? Vocês perceberam que eu acabei de falar que Paulo apresenta primeiro a doutrina, que está aqui do capítulo 1 até o capítulo 3, e só depois que ele apresenta todos os rigores doutrinários, que ele vai falar sobre unidade? Porque como nós buscaremos unidade sem conhecimento, sem sabedoria? Como nós vamos buscar uma unidade sem um pensamento acerca do que é realmente essa unidade, do que Deus espera de nós? É lógico que tem alguns fatores que são secundários, obviamente. No que diz respeito às doutrinas cristãs, tem algumas coisas que são secundárias e que dá para a gente, tem algumas coisas que são negociáveis. Mas tem valores, irmãos, que são fundamentais e que não tem realmente como negociar alguns valores. E não tem como buscarmos a unidade quando esses valores são negados e quando esses valores são deixados de lado. Não tem como, e Paulo diz isso aqui, e nós continuaremos na semana que vem, com a graça de Deus, falando sobre a sequência do texto, e veremos isso, quando ele, na sequência, fala mais sobre essa unidade
no Espírito e essa unidade com conhecimento e com entendimento. E para isso agora, ele apresenta para nós 7 pilares para essa unidade no Senhor, e 7 pilares básicos. Eu poderia chamar aqui de 7 pilares básicos para a unidade, que todos os cristãos verdadeiros devem entender e devem buscar isso daqui. A primeira coisa nós encontramos no versículo 4, há somente um corpo. Evidentemente trata-se do corpo de Cristo, o que nós também chamamos de igreja. Mas aqui nós estamos falando do corpo de Cristo, do qual todo cristão é membro, do qual nós estamos alicerçados, inseridos nessa unidade, e nós fomos inseridos nesse corpo na conversão pelo Espírito Santo. Esse corpo de Cristo é o modelo para as congregações. Como nós devemos viver em unidade? O modelo que nós temos para viver em unidade é esse modelo que é apresentado pelo corpo de Cristo. Que embora nós tenhamos as nossas diferenças, os nossos gostos e as nossas vontades, mas estamos todos ligados e unidos no mesmo corpo. Todo mundo aqui pertence ao mesmo corpo, queira você ou não, goste você ou não. Todos nós aqui somos da mesma família, goste você ou não. Nós somos membros da mesma família e pertencemos ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E eu poderia simplesmente usar isso aqui para dizer: o que mais você precisa para buscar a unidade no meio da igreja? Pelo fato de sabermos que somos membros do mesmo corpo. Precisa de mais alguma coisa para buscarmos essa unidade no Senhor? Bom, se nós queremos mais alguma coisa, o texto continua. Há somente um corpo e um espírito. Além de nós estarmos inseridos no mesmo corpo, nós também temos o mesmo espírito que habita em mim, habita em você. Nós somos o povo de Deus. E o mesmo Espírito Santo habita no meio da igreja, habita em cada crente. E é esse mesmo Espírito que nos admoesta, que nos ensina, ou que pelo menos nos incomoda acerca do pecado, como também é o mesmo Espírito que nos dá a compreensão das Escrituras, para compreendermos a verdade de Deus. É esse mesmo Espírito que habita em nós, que nos fez entender quem é Deus, e que é essencial na vida de todo cristão. Caso contrário, nós sequer poderíamos ser chamados de cristãos. Além de estarmos vinculados no mesmo corpo, nós também pertencemos ao mesmo Espírito. E o texto ainda continua: como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Todos nós que estamos aqui temos a mesma esperança. E é justamente aqui eu estou apresentando para os irmãos esses pilares fundamentais da fé cristã. Isso aqui são valores inegociáveis, que não tem como negociar isso daqui. E nós fomos chamados na mesma esperança. A mesma esperança que eu tenho, a mesma esperança que você tem. E sempre que a Bíblia apresenta essa esperança para nós, está se referindo à volta de Jesus. Nós pertencemos uns aos outros, uma vez que nós temos o mesmo Espírito, nós pertencemos uns aos outros, queira você também ou não, goste você ou não, nós pertencemos uns aos outros. Você pertence ao seu irmão em Cristo, e nós temos a mesma esperança. Estamos aguardando o retorno do nosso Salvador, do Senhor Jesus, onde nós estaremos unidos para sempre. Para que maior esperança de unidade do que isso aqui? Viveremos eternamente na glória e unidade com o Senhor. E nós temos essa esperança da ressurreição dos mortos, na volta de Jesus Cristo. Essa é a grande e viva esperança que todos nós temos no Senhor. E o texto ainda diz: um só Senhor. Aqui é uma referência a Cristo. Há somente um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que vive em nós e um dia voltará para nos buscar. E é difícil entender como dois cristãos que se dizem servir a esse mesmo Senhor ainda não conseguem andar em união e unidade. Afinal de contas, nós temos o mesmo Senhor, e é esse mesmo Senhor que nos orienta, que nos diz como proceder. Então alguma coisa está errada se nós não conseguimos caminhar em unidade. Alguém está deixando de observar a Bíblia, alguém está deixando de observar as Escrituras, ou alguém está deixando com que o seu orgulho e as suas próprias vontades falem mais alta. E o texto ainda continua: uma só fé, está aí na sequência, um só Senhor, uma só fé. É isso mesmo, uma só fé. De vez em quando, tem um barulhinho aí, o que foi? Tem alguma coisa que está ligada aí não? Da interferência? De vez em quando alguns dizem assim: cada um tem sua interpretação da Bíblia. Não tem não, não tem não. Nós não temos
autoridade para interpretar a Bíblia da forma que nós achamos, da forma que nós queremos. Nós também não temos autoridade para interpretar a Bíblia à luz do que outra pessoa, ou pelo menos do que alguém que se diz um apóstolo, um profeta, veio e falou. Nós temos que observar e ter a interpretação correta das Escrituras da forma que Deus nos deixou, da forma que Deus nos instruiu. E, portanto, nós não temos essa autoridade para interpretar a Bíblia como nós queremos. E quando a Bíblia fala uma só fé, é porque existe um conjunto definido de verdades que Cristo confiou à sua igreja. Nós, como igreja do Senhor, temos esse conjunto definido dessas verdades. E é preciso estar com o nosso pensamento alinhado nessa verdade. É claro que todos nós temos gostos diferentes. Alguns olham para as poltronas e dizem, eu gostaria que fosse verde. Outros olham e dizem, eu gostaria que fosse preta. Alguém olha para a igreja e diz, eu gostaria que o fundo da igreja fosse preto também. Talvez que tivesse aqui algumas luzinhas para fazer um negócio bonitinho aqui. Mas não é essas coisas que são fundamentais na igreja. Não é sobre isso que nós estamos nos referindo, sobre uma só fé. Isso aqui é o meu gosto, isso aqui é a minha vontade, isso aqui tem que ser deixado de lado. Agora, esse conjunto definido dessas verdades, que nós encontramos também lá em Judas, com a referência que foram verdades, que uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, está lá em Judas 3, fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, essa fé que nós temos o dever de ler, de conhecer, de observar, de guardar, de preservar e de difundir. Esse conjunto de verdades que está aqui em nossas mãos. Então, todo crente, eu diria mais, se tratando de nós presbiterianos, reformados, calvinistas, nós temos ainda muito mais condições de ter isso muito bem alinhado. Porque nós temos a Bíblia em nossas mãos e nós temos ainda documentos confessionais que nos ajudam a entender, como a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, nós temos o Diretório de Culto, nós temos o Princípio de Liturgia, nós temos vários documentos confessionais que nos ajudam a compreender esse conjunto dessas verdades que nos foram entregues. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, nós temos um conjunto definido de verdades que deve ser observado, vivido e difundido por todos nós. Também o texto diz, um só batismo. Aí pode ser que aqui a gente fique um pouco preocupado, né? Mas como assim um só batismo? Nós temos um único corpo, nós temos um único Senhor, nós temos uma única fé, nós temos uma mesma esperança, nós temos um único Deus, nós também temos um só batismo. Aqui eu entendo que Paulo está se referindo ao batismo com o Espírito Santo, que todo crente recebe quando é convertido pelo Senhor. E a Bíblia fala que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é algo que você tem que ficar buscando, como alguns ensinam depois da conversão. Foi convertido, mas tem que buscar o Espírito Santo. Eu não consigo entender isso. A Bíblia fala que aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Então, como que alguém pode dizer que é convertido, que é membro da igreja do Senhor e não tem o Espírito Santo? Não existe, não tem uma lógica nisso, biblicamente falando, não tem. Portanto, mas logicamente que aqueles que foram batizados no Espírito Santo também tem essa necessidade de também receber o batismo com águas. Aí nós podemos dizer que havia dois batismos, né? Esse batismo com água, que é essa expressão externa dessa graça interna que aconteceu na vida do cristão, do servo de Deus, que ele já foi batizado com o Espírito Santo, e ele vai testemunhar e apresentar isso publicamente com o batismo também nas águas. E o texto continua, um só Deus e Pai. Aqui nós encontramos a união maravilhosa dos cristãos na família de Deus, quando o texto diz, um só Deus e Pai, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que opera por meio de todas as coisas e um Deus que está em todas as coisas. Nós somos filhos desse Pai e nós pertencemos à mesma família. Que coisa maravilhosa que Paulo nos apresenta aqui. Nós somos membros da mesma família e nós estamos aqui amando e servindo ao mesmo Pai. E logicamente nós também devemos amar e servir os nossos irmãos. Nós temos a capacidade de viver em união, caminhar juntos por causa de tudo isso que foi apresentado aqui. Nós sabemos que em uma família, todos os membros dessa família têm o dever de dar e receber, a fim de manter essa união no lar.
Todos nós temos privilégios e temos deveres. Assim também é na igreja. Nós não podemos ficar apenas esperando receber, apenas receptáculos vazios, que quer apenas receber. Tem crente que é assim, sabia? Tem crente que quer apenas receber e não quer dar nada. Quando eu me refiro aqui, eu estou me referindo ao interior, a esse esforço por essa unidade. Nós não somos receptáculos vazios. Nós recebemos, mas nós também doamos, nós também damos, nós também servimos. Assim é na família de Deus, assim como é na sua família. Na família todo mundo tem seus deveres lá e tem seus privilégios. Na família do Senhor também é assim. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Porque o Pai é nosso, não é só meu. O mesmo Pai meu é o Pai seu também, porque nós somos membros da mesma família. Entenda isso. A igreja, o corpo de Cristo, é uma família. Aqui estão as 7 características da unidade, como também os 7 pilares para essa unidade. Deixa eu trazer algumas aplicações para nós agora. Primeiro, a unidade entre os crentes é mantida pelo esforço diligente de cultivar a paz, demonstrando que a comunhão cristã exige esforço e intencionalidade. Eu espero que você consiga compreender e viver isso. Se não, faça. Irmãos, o tempo todo, e eu estou falando isso aqui, eu estou me referindo a qualquer instituição, e não é diferente na igreja. O tempo todo nós estamos com ameaça de alguma divisão, com alguma ameaça de algum desentendimento, com ameaça de algum problema, o tempo todo. Se de repente você tem um olhar romântico demais e acha que não é assim, acorda para a vida. O tempo todo nós estamos com ameaça desse tipo. E aí vem agora essa questão. A unidade entre os crentes, a unidade na igreja, é preciso um esforço diligente, constante, infindável, para cultivar e manter a paz. E aí Paulo diz também: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E a mesma coisa que eu falei na semana passada, eu repito agora: até onde você está disposto a ir para manter a unidade no meio da igreja, na sua vida e onde você está inserido. É preciso ter esforço e é preciso ter intencionalidade. Você precisa ter a intenção de promover a paz. Você não pode também ficar esperando que somente o outro faça alguma coisa para promover a paz. Você precisa fazer alguma coisa para promover a paz no meio da igreja. Portanto, abre muito os seus olhos e pense muito bem nisso. O tempo todo nós estamos sob ameaça de alguma coisinha, de algum problema. E a gente precisa estar com o coração muito bem guardado em Deus. Ok? A segunda coisa: todos nós cristãos somos chamados a refletir o caráter de Cristo no relacionamento com os outros. E aí nós vamos priorizar a unidade e o amor. O Senhor Jesus e as Escrituras como um todo fala tanto sobre a unidade e o amor, que, como eu disse no início, estão inseparavelmente unidas. Unidade e amor. Não tem como promover a unidade sem amor. Não tem. Não tem como promover a unidade também sem conhecimento. Conhecimento da Bíblia. Não tem como. E aí, irmãos, nós somos chamados a refletir o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus não é esse? Não é unidade, não é amor? Como nós vamos refletir o caráter de Jesus diferente disso? Então, se você tem um só Senhor, um só Deus e Pai, uma só esperança, uma só fé, você foi chamado no Senhor para esse mesmo vínculo da paz, então entenda que você precisa ter esse caráter de Cristo nos seus relacionamentos, e aí você vai priorizar a unidade e o amor. Eu espero que você esteja se lembrando do que foi falado sobre amor aqui na semana passada. Eu não estou falando sobre um sentimento, não. Estou falando sobre uma decisão e um esforço de você se doar e se entregar pelo seu irmão e para o seu irmão. Terceira coisa, a unidade da igreja reflete também a Trindade. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Percebeu a Trindade aí? A Trindade também está inseparavelmente unida. E essa unidade na igreja reflete também a Trindade. E o Senhor Jesus disse isso lá no que nós chamamos de sermão sacerdotal, lá em João 17, quando ele diz que ele está ligado ao Pai
e Ele testemunhou isso ao mundo para que o mundo veja que Ele e o Pai são um. E como que nós vamos testemunhar também ao mundo? É preciso ter essa unidade no Senhor. E por fim, para manter a unidade é necessário um esforço que depende de cada um de nós. É um esforço. E eu queria que você saísse daqui hoje lembrando, é um esforço constante. E é um esforço infindável. Eu estou até falando isso aqui, sobre unidade, eu nem expliquei, né? Vou explicar agora. Alguém pode pensar, mas deve estar acontecendo um problemão na igreja, o pastor só está falando nisso. Não é, irmãos. Não é. É como eu disse, nós temos que sempre estar falando disso mesmo. Nós precisamos dessa unidade. Graças a Deus tem gente nova chegando na igreja. Essas pessoas precisam conhecer e ouvir isso. Nós precisamos viver isso. Não é que está acontecendo um turbilhão na igreja, um problemão, não. É porque a gente precisa manter a unidade mesmo. Você se lembra que eu falei aqui na pastoral desse mês? Que se você não tem, às vezes, muito relacionamento, convivência com o irmão, procura, chama ele, convida. Toma um café, toma um chá, um almoço, uma janta. É isso. Se entrose com seus irmãos, se aproxime de seus irmãos, é o seu irmão em Cristo, fazemos parte da mesma família, nossos pensamentos não vão bater em tudo, não tem jeito, nós vamos discordar em alguma forma, não da mesma fé, nós vamos discordar da cor da poltrona, nós vamos discordar da cor da igreja, nós vamos discordar se a câmera fica na minha frente ou do ladinho ali, nós vamos discordar, politicamente nós vamos discordar algumas coisas também, mas da mesma fé nós não vamos não. Nós não podemos discordar desse conjunto de doutrina que nos foram entregues de uma vez por todas. Correto? Então entenda isso aí e procure viver essa unidade com o seu irmão. E fica o tempo todo de orelha em pé. Percebeu algo que pode gerar problema? Corrija enquanto há tempo. Corrija logo, trate, converse, peça perdão, abrace, beije, ame, mas trata os problemas aí. Não deixe o negócio fluir, não. Não deixe com que os problemas se tornem uma raiz de amargura no seu coração. O grande problema é como o negócio cria uma raiz de amargura. Aí quando cria, meu irmão, quando cria a raiz, você sabe que é mais difícil. Então não deixa criar, não. Trata e corrija isso logo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.